O médico ganha pouco porque o médico salva vidas. Um professor ganha pouco porque o professor prepara as pessoas para as suas vidas. Um policial protege a vida. Um bombeiro salva a vida. Um deputado federal lasca a tua vida. Senhoras e senhores, é chegada a hora de falarmos um pouquinho sobre essa reforma trabalhista. O que está por trás, qual a finalidade, o que mudou e como vai ficar agora a situação dos trabalhadores. Uma medida muito conhecida, eu acho que essa você já deve ter ouvido falar, é que apesar de todo trabalhador ter 30 dias por ano de férias, essas férias agora vai poder ser fracionada e ser dividida em 3 períodos. Que pode ser ruim ou pode ser bom, isso é complicado falar, vai depender do que cada um acha, do que cada um pensa para si. Mas o que mais chama a atenção dessas mudanças da reforma trabalhista é um ditado muito antigo, e isso era muito comum, principalmente você que talvez tenha de 40 anos em diante, você deve ter ouvido falar bastante de um ditado que dizia assim, que o combinado não sai caro. Você já ouviu isso? Então, com esse ditado, ele não era muito verdadeiro no que diz respeito à legislação trabalhista. Como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo. Antigamente você procurava um emprego e às vezes o patrão falava assim, olha, eu quero te contratar, mas aqui eu não dou vale transporte. Você aceita trabalhar para mim? Aí o futuro empregado ou pretenso trabalhador, ele acabava aceitando, desempregado, passando uma necessidade extrema, qualquer coisinha ali que te apresentasse como solução, esperança para sustento da sua família, ele agarrava. Depois, com alguns meses trabalhando, ele acabava muitas vezes lá reivindicando do patrão. Patrão, eu preciso de um vale-transporte, porque eu moro longe, está ficando caro e etc. Aí o patrão já usava essa frase. O patrão falava, olha, mas o que nós combinamos? O combinado não sai caro. Aí o trabalhador, muitas vezes, não via outro jeito a não ser ajuizar uma reclamação trabalhista, vulgarmente conhecida como colocar a empresa no pau. Então aí o Poder Judiciário, através ali de um juiz trabalhista, falava, não, patrão, você está errado, você precisa então indenizar todo esse período que o trabalhador ficou sem o vale-transporte. E o trabalhador, nessas vezes, acompanhado evidentemente de advogado, não tinha força esse argumento de que o combinado não sai caro. Então, esse ditado, que o combinado não sai caro, ele era um ditado verdadeiro para a sociedade que acredita em ditados populares, conhecido como adágio. Mas para a justiça, isso não tinha nenhuma validade. Bom, fato é que esse ditado, então, não tinha validade. Mas agora, com a reforma trabalhista, então ressuscita-se esse adágio, esse ditado, e agora esse ditado volta a ter força novamente. Agora sim, o que é combinado não sai caro. Pelo menos é esse o pensamento. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Posso? Aquilo que for acordado entre patrões e empregados, isso sim vai ter validade. Mas você se pergunta, mas como fica a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, com direitos que foram duramente conquistados na era do Getúlio Vargas? Todos nós sabemos, qualquer um que estuda um pouco história, sabe que para conquistar direitos, você muitas vezes paga um preço de sangue. Muitas pessoas, na verdade, se você pesquisar a história, você vai ver que morreram para que hoje nós tivéssemos esses direitos. Mas são direitos que nós vamos, aos poucos, perdendo com muita facilidade e sem nenhuma ou com pouco resistência por parte da população. Então, agora os acordos coletivos e os acordos individuais entre patrão e empregado valem mais ainda do que acordos coletivos, e os acordos coletivos valem mais do que a legislação. Mesmo que a legislação diga que você, como trabalhador, tem direitos, se nesse acordo você concordou em abrir mão dos seus direitos, ainda que pressionado, ainda que numa situação sem saída, porque ou você concorda ou então a porta da rua é a serventia da casa, ou você concorda com o seu patrão ou você não concorda, ou seja, ou você concorda ou você estará desempregado. Veja que existe uma coação moral irresistível, isso é uma linguagem jurídica por trás disso.
nebulosa, camuflada, disfarçada, mas que se você não concordar, evidentemente você estará desempregado, ficará desempregado, aliás. Então você veja que você não tem muita escolha, entre aspas, mas o legislador entende que é uma escolha que você está fazendo. O que diz o legislador? Não, você escolheu isso, você concordou com isso, como se você realmente tivesse a total liberdade, se você tivesse a total, como eu posso dizer assim, autonomia, o livre-arbítrio sendo exercido nessas relações. Então a reforma trabalhista, ela vem assim num momento muito crítico, num momento que causa muito prejuízo para o povo, para a população. Eu me lembro de uma música, e eu não sou bom cantor, mas somente para você lembrar, era uma música que dizia assim, ou que canta, aliás, assim: e o povo como tá com a corda no pescoço, é o dito popular, deixa a carne, rói o osso. Essa música é muito verdadeira. Por quê? Você vai entender. Já houveram vídeos anteriores em que eu já mencionava, já apontava que o que o Brasil precisava não era de uma reforma trabalhista. O que o Brasil precisa não é de uma reforma previdenciária. O que o Brasil precisa, urgente, emergente, para ontem e, assim, algo extremamente necessário, era de uma reforma tributária. Uma reforma, vou repetir, tributária. Por que, professor, uma reforma tributária? Porque a reforma trabalhista, senhoras e senhores, ela visou totalmente o lado do patrão, o lado do empregador. Mas eu quero que você ponha a mão na consciência e não gostaria, assim, seria importante nós pensarmos que também a culpa não são dos patrões, a culpa não é dos empregadores. Os empregadores, os patrões, os empresários, eles também muitas vezes precisam-se deles. Ou a sociedade precisa daqueles que exploram a atividade empresarial para fazer a economia crescer. Então aqui nós não podemos acreditar toda a culpa na conta dos empregadores. Mas a culpa seria de quem então, professor? É estritamente dos políticos. Eles são os culpados disso tudo. E por que eles não querem mexer na reforma tributária? Porque se mexerem na reforma tributária, aí muitas vezes quem terá que roer o osso são eles. Quem, na verdade, sofrerá restrições de direitos seriam eles. Mas como eles querem manter a mamata, como eles querem manter o burro na sombra, como dizem, como eles querem continuar mamando muito na teta do governo, então eles não querem mexer. Outra reforma que eles não querem mexer é a reforma política, mas uma reforma séria. Vocês já se perguntaram qual o motivo de termos uma Câmara dos Deputados? Seria necessário realmente mantermos essa Câmara com 513 deputados? Hoje mesmo eu recebi um texto no meu celular em que dizia assim, que um professor, média geral, ganha R$ 2.200. Um policial, na média nacional, R$ 3.600. Um bombeiro, R$ 3.800. Então um médico ganha um pouco mais acima de R$ 6.000. Um deputado federal ganhando mais de R$ 40.000 e com várias N verbas de gabinete. O médico ganha pouco, porque o médico salva vidas. Um professor ganha pouco, porque o professor prepara as pessoas para as suas vidas. Um policial protege a vida. Um bombeiro salva a vida. Um deputado federal lasca a tua vida. Para que então precisaríamos de deputado federal? Professor, seria possível vivermos sem deputados federais? Sem a Câmara dos Deputados? Sim, senhores. O problema é que o Brasil adotou o sistema bicameral, ou seja, nós temos duas câmaras. Então, uma lei, quando ela é votada, ela passa pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e depois vai para o presidente da República sancionar. O Brasil hoje viveria tranquilamente, isso ficou ainda muito mais claro com a votação do impeachment. Você se lembra? Pela minha mãe, pelo meu pai, pelos poderes de Gleyscon. Gente, não dá. Então, hoje o Brasil precisaria de uma reforma política para anular, tirar a Câmara dos Deputados e ficarmos tão somente com o Senado. Havia um político que infelizmente falecera, o Clodovil, ele tinha um projeto de lei para aprovar, para reduzir pela metade o número dos deputados, o que seria já um grande avanço. Ao apresentar esse projeto, poucos meses depois, apareceu morto no apartamento da sua casa, o que foi assim muito lamentável. Senhoras e senhores, é isso. A reforma trabalhista, ela é nociva, ela é assim, na verdade, grave e acomete a nossa sociedade de uma grave moléstia. Eu gostaria de concluir esse vídeo
para que você assistisse aqui um pequeno vídeo retratando até em forma de desenho, para você ter um resumo do que é essa reforma trabalhista. Obrigado por você assistir até aqui. Esse vídeo passou de 10 minutos. Espero que você tenha tido paciência de ter assistido até o final. Deus abençoe, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo encontro. Santíssima, não brinca assim. É sério, você está demitido. Nossa, mas de uma hora para outra? Sabe como é? A empresa vai passar por uma reestruturação. Puxa, eu trabalho há 27 anos aqui, nunca trabalhei em outro lugar. Pois é, chamei o senhor aqui para negociar. Negociar o quê? Os termos da demissão em comum acordo. Como assim? Não tem nada de comum acordo. Estou sendo demitido e sem justa causa. A causa é justa, na verdade. Entenda, é a crise. Mas de fato não podemos caracterizar como justa a causa. Uma pena. Então não tenho que negociar. Sabe como é? A gente quer contar com o senhor no futuro, como colaborador, entende? Não entendo. Seus serviços. O senhor desempenha uma função essencial para os nossos negócios. E não podemos deixá-lo na mão. Acredito que possamos entrar num acordo para terceirizar você assim que a lei permitir. E quando vai ser isso? Daqui a 18 meses. É o que está na nova lei. Quarentena para migrar de contrato por tempo indeterminado para contrato intermitente. 18 meses? E como eu vivo até lá? Veja bem, tenho certeza que o senhor vai saber se virar. Não faltarão oportunidades. Aos 46 anos? Sei. Ah, não fala assim, você está no auge. Não é toda companhia que pode contar com a sua experiência e você ainda pode pegar um trabalho por produção. Produção? Ora, a empresa paga você pelo que você produzir e você se vira com o resto. Não precisa bater ponto nem nada, muito mais fácil assim, sem transporte, sem alimentação, sem estação de trabalho, por 17 meses, até 17 meses. 17 meses? Isso, é a lei. Para não incidir em impostos e para você não sacar o seguro-desemprego. Mas isso é outro assunto. Não se preocupe com isso agora. Caramba, estou chocado. Minhas mãos estão até tremendo. Tenho o financiamento da casa, a faculdade da Ana, o colégio do Edu. Toma um gole d'água. Melhorou? Bom, pelo menos vou poder sacar o FGTS até me acertar. 80%. Como? 80% do FGTS. É o que estabelece a nova lei. Se fizermos um acordo, você poderá retirar 80% do FGTS. Meu Deus, ainda bem que tens 40% de multa rescisória. 20%. Como? 20% de multa. É o que diz a nova lei. Se fizermos um acordo, a empresa paga 20% da multa. Sobre 80% do fundo, é claro. É justo. É a metade entre 0% e 40%. Todos ganham. Todos ganham? Como assim todos ganham? E se eu não quiser fazer acordo nenhum? Aí será mesmo uma pena, porque nunca mais vamos contratar você como PJ. Mas esse acordo, vou consultar o sindicato. Não adianta. Como? Não adianta. É o que determina a nova lei. Os acordos individuais entre patrão e empregado valem mais do que as convenções e os acordos coletivos. Rapaz, mas é legislação. Esquece. Como? Esquece a legislação. Está na lei. Os acordos entre patrão e empregado valem mais do que a legislação. Não é possível. Não foi para isso que eu fui a dezenas de assembleias. Não foi para isso que eu me sindicalizei. E nem é para isso que pagamos a contribuição compulsória. Acabou. O quê? A contribuição sindical obrigatória. Não é incrível? Finalmente. Repara como essa reforma é boa. Você não vai mais precisar pagar a contribuição sindical. Tá aí um Congresso Nacional que defende o trabalhador. A reforma trabalhista acabou com seus direitos. Informe-se. Não desista da sua entidade sindical. Nós não vamos desistir de você. Juntos somos fortes.